Olá pessoal, nós vamos falar hoje da sexta cidade, né? Hoje é o sexto vídeo, tá? E a gente vai falar dessa cidade onde eu morei, tá bom? Só lembrando pessoal, esses vídeos que eu estou fazendo são vídeos em lugares que eu morei, tá? Uma coisa é você passar um final de semana, né? Ou ficar alguns dias na cidade, outra é você morar no local, tá bom? Então, tudo que eu falei e vou falar nesses vídeos aqui, estou falando, são coisas que eu vivi, tá? No dia a dia, no cotidiano. Então, eu não ouvi falar, eu não vi um vídeo para poder refazer esse vídeo aqui, não. Eu morei nesse lugar e vivi tudo que há de melhor e o que há de ruim no lugar, tá bom? Então, pessoal, hoje eu vou falar de Belo Horizonte, tá? Capital de Minas Gerais, né? Uma cidade grande, uma capital. BH hoje tem mais de 2 milhões de habitantes, né? Uma região metropolitana grande, tá bom? Então, temos algumas coisas para dizer aí que eu acho interessante. Então, vamos lá, pessoal. Começando a falar de Belo Horizonte, BH, né? Como muitos falam, como muitos conhecem, né? Eu vou começar pelos 3 pontos negativos de Belo Horizonte, tá? Primeiro ponto negativo, pessoal, que eu acho em Belo Horizonte, por ser uma capital, né, é o trânsito, tá? O trânsito de que forma? Não é porque tem fluxo de carro, muito fluxo, não. Claro, uma cidade grande, você vai esperar que o trânsito seja ruim, porque é grande, tem muita gente, mas não. A, o critério lá de mobilidade, né, da cidade que eu acho ruim. Tá? Belo Horizonte tem muito semáforo e tem muito radar, né, tem muita fiscalização eletrônica, tá, dentro da cidade. Então, o que acontece? Com isso, o trânsito dentro da capital, a velocidade máxima é 60 quilômetros por hora. Tá bom? Com isso, o trânsito os carros, o trânsito não flui, né? A mobilidade fica horrível. Tem muito carro e a velocidade é baixa, então fica pior ainda. Então você tem aquela sensação de que você nunca vai chegar, tá bom? E a sensação é ruim para todo mundo, para quem está de carro, para quem está de ônibus, para quem está de moto, porque você não pode correr muito, tá? Eu acho que determinadas avenidas e vias, né, estratégicas, você poderia ter uma velocidade maior para poder fluir melhor o trânsito e você não perder tanto tempo, tá? Atrelado ao trânsito também, eu percebi em Belo Horizonte as linhas de ônibus, elas são muito reduzidas, tá? Muito pouco ônibus mesmo, tá bom? Então, se você é uma pessoa que vai fazer o uso do transporte público, tá? Você vai ter uma certa dificuldade em Belo Horizonte, tá? Que é uma cidade grande, é uma capital, na região sudeste, né? Uma cidade rica, mas a, a política lá de transporte público é muito ruim, tá bom? Tem muito poucas linhas de ônibus, tá? Isso realmente é um sofrimento, ok? Segundo ponto negativo de Belo Horizonte, pessoal, é o turismo. Turismo barra violência, porque uma coisa está bem perto da outra, né? O que eu quero falar do turismo, pessoal? BH é uma cidade assim que você não tem muito o que ver, não, sabe? Belo Horizonte não tem muito atrativo, tá? Praticamente não tem nada. Nós temos lá a Lagoa da Pampulha, tá? Mas é uma lagoa muito poluída, tá bom? Há dias que você não consegue ficar na orla, né? Porque o mau cheiro é muito grande. Então, muita descarga de esgoto, né? Sem tratamento na lagoa. Então, realmente, Belo Horizonte, assim, o que você vai ver em Belo Horizonte, você vai ver em outras cidades. Não tem nada de demais, não tem nada de novidade, tá? Infelizmente, tá bom? É um turismo mais para o mineiro. Belo Horizonte é um turismo é um turismo regional, local, tá? É mais para o mineiro. Ou você que vem de uma outra cidade, uma outra região,
onde há muitos atrativos, o turismo, você vai chegar em Belo Horizonte e você vai se decepcionar, porque realmente não tem nada para você ver que agrade, né, de novidade, tá? É realmente muito carente, tá, de turismo, ok? E atrelado a isso, a violência, tá bom? A gente ouve falar pouco nos jornais, mas Belo Horizonte é muito violento, principalmente no centro da cidade. Região ali próxima à rodoviária, no entorno da rodoviária de Belo Horizonte, na parte da noite principalmente, muito furto, né? Muito furto, muito assalto, tá? Então ali é muito perigoso. Quando eu cheguei em Belo Horizonte e vi isso de perto, eu me surpreendi, porque a gente quase não ouve falar nada de BH em relação à violência, mas lá é muito violento, principalmente no centro da cidade. Nas periferias, né, a gente entende que todas as periferias hoje do Brasil, das cidades grandes, são violentas, mas o centro de BH ali é muito violento, tá? Então é um ponto, mesmo de dia, tá? Mesmo de dia, muito furto, muito assalto, tá bom? Roubo de carro, muito roubo de carro em Belo Horizonte, tá? Muito mesmo. Então, a violência em Belo Horizonte é uma violência considerável, tá? Isso foi uma surpresa para mim, tá bom? E o terceiro ponto positivo, pessoal, é o seguinte: é o custo de vida, tá? É o custo de vida que é altíssimo, tá? Não justifica, tá bom? Não justifica ser tão alto assim, tá bom? Porque BH é uma cidade, inclusive, além da mobilidade ruim do trânsito e das linhas de trem que eu falei, das linhas de ônibus que eu falei, é uma cidade de muitas ladeiras. Belo Horizonte foi praticamente construído num barranco. Se você imagina um barranco gigante, Belo Horizonte foi construído ali. Então, muitas ladeiras. Então, você que tem uma bicicleta ou gosta de caminhar, dar a pé, há bairros em Belo Horizonte que você não consegue andar. Então, a mobilidade de uma forma geral é ruim, tá? E o custo de vida é altíssimo e não justifica, tá bom? Não justifica. Por quê? Além disso, tá? Além da mobilidade ruim, do custo de vida, você tem também a distância do litoral, tá? No último ponto aí, negativo, eu juntei esses três itens aí, esses três tópicos, tá? Belo Horizonte tá, a praia mais próxima fica no Espírito Santo, praticamente 500 quilômetros. Então, para você passar um final de semana na praia e morar em Belo Horizonte e passar um final de semana na praia é impossível, não tem como. Você andar 500 quilômetros para você chegar num local, numa praia, para você curtir alguma coisa, você vai ficar menos de 24 horas no local, nessa praia, porque no outro dia você vai ter que voltar e a viagem é muito longa, né? Então realmente não vale a pena. A distância do litoral também é muito ruim. Tá bom, gente? Então esses três pontos negativos: trânsito, né, mobilidade, linhas de ônibus, turismo, violência e custo de vida, distância do mar, tá bom? Esses são os pontos negativos de uma forma geral, bem resumidamente, para você ter uma ideia da cidade de Belo Horizonte, ok? Agora vamos falar dos pontos positivos, pessoal. O primeiro ponto positivo que eu vejo em Belo Horizonte é o clima. BH fica lá nas montanhas, né? A mais de 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, se você gosta de um clima mais ameno, tá bom? Belo Horizonte e região metropolitana ali é a cidade ideal para você. Realmente tem um clima muito agradável, um clima bem mais ameno, né? Diferente daquele clima que a gente está acostumado no litoral, né? Muito calor e tal. Apesar de você ter a brisa do mar, mas você tem calor, né? É quente. Lá não, lá você tem realmente, literalmente, o clima de montanha, tá bom? Então o clima em Belo Horizonte é um clima muito agradável, tá bom? Segundo ponto positivo, pessoal, de Belo Horizonte é o povo barra hospitalidade, né? Apesar de ser a capital, apesar de ser a cidade maior do estado de Minas Gerais,
por incrível que pareça, o povo de Belo Horizonte é um povo hospitaleiro, é um povo receptivo. No primeiro momento, ele te recebe bem, te trata bem. Se você pede uma informação na rua, as pessoas são bem educadas. Então, esse primeiro momento, esse primeiro contato com o povo de BH é um contato positivo. Tá? O povo é hospitaleiro, o povo é receptivo. Né? Isso foi uma surpresa para mim em se tratando de ser a capital, né? E a gente está numa região metropolitana. Tá bom, pessoal? E o terceiro ponto positivo, para quem gosta, né? Belo Horizonte foi eleita a capital nacional dos botecos. Né? Belo Horizonte tem muito barzinho, boteco, como eles gostam de falar lá. Né? Então, se você é uma pessoa que gosta de ter essa vida boêmia, né? Você gosta de sair, tomar chopp, se isso é frequente na sua vida, né? Se você tem essa frequência todo final de semana, ou pelo menos uma vez no meio da semana você sair para tomar um chopp, uma cerveja, né? Um tira-gosto, isso é o que mais tem em Belo Horizonte. Tá? Você tem um atrás do outro. Você pode escolher, né, para onde vai, todos os níveis, todos os gostos, né, e todos os preços também. Né? Há botecos lá, bem boteco mesmo, bem simples, há aquelas choperias mais sofisticadas, enfim. Então você encontra todos os valores, tá? Todos os públicos dessa área, né, de Belo Horizonte, né, dentro dessa galáxia aí, né, dentro dessa órbita aí, né, de botecos, enfim, de vida boêmia, de noite, barzinhos com música ao vivo. Isso aí é o que mais você vai achar em Belo Horizonte. Tá bom, pessoal? Então, bem resumidamente, de forma bem simples e de forma bem geral, eu deixei para vocês aí uma noção de Belo Horizonte, tá? Se você acha que eu deixei de falar alguma coisa, um ponto específico que você ouviu falar e quer tirar dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente responde, ok? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.